Eu interpretaria isso porque há uma percepção diferente do acordo da parte do PS e da parte do PSD. Eu compreendo muito o discurso do Partido Socialista durante a campanha e não só durante a campanha, que, portanto, há uma ênfase no parte do Partido Socialista na dimensão do reacerto financeiro, do ajuste financeiro no acordo. Enquanto parece no lado do PSD, a ênfase é nas reformas estruturais. Ou seja, a preocupação, enquanto no lado do PS a preocupação é ok, nós vamos fazer agora o reajustamento para depois garantirmos a sobrevivência do Estado Social. Parece não ser esse o entendimento do PSD. Nós temos que fazer as reformas estruturais, diria ao lado do PSD, para que Portugal não volte a cair numa situação destas. O que significa que... E, de facto, é fundamental fazer essas reformas estruturais, que é muito que são exigidas. É fundamental. E, novamente, o que acontece é que Portugal é um país que resiste sistematicamente às mudanças. E quase sempre as mudanças são impostas de fora, seja violentamente, seja por, enfim, de forma mais pacífica, como é o caso deste memorando da Troika. Portanto, há aqui também, ao mesmo tempo, a percepção de que isto é uma oportunidade que pode ser única, porque Portugal não vai usufruir de uma oportunidade destas nos próximos 3, 4, 5, 10 anos. Portanto, há essa percepção de que isto é uma oportunidade que nós estamos a ter neste momento e que não pode ser pura e simplesmente... É uma oportunidade única. Única, exatamente. E é única não para fazer apenas o reajustamento financeiro, mas é única para fazer, assim, as reformas estruturais, para pôr aquilo que é o Estado Social, para utilizar a expressão que o PS tem usado muito, ou para adaptar a ideia do Estado Social, que é uma ideia generosa e que todos nós não podemos deixar de apoiar, àquilo que é a realidade portuguesa. E isso é provavelmente aquilo que distingue os dois partidos neste momento. Cavaco Silva, ainda no seu discurso, disse que as ilusões pagam-se caro. Entende esta declaração como uma crítica a José Sócrates? Não, eu penso que, bom, não entenderia nunca uma crítica a José Sócrates. José Sócrates até já não faltam notícias sobre onde irá José Sócrates e, portanto, mas perdeu as eleições, já disse que não ocupará nenhum cargo governo político, nem o lugar de deputado vai assumir. Portanto, José Sócrates é o passado, acho que não vale a pena perder muito mais tempo com isso. Eu acho que é um aviso à navegação, precisamente estando o Presidente da República ciente das dificuldades que esperam ao futuro governo. Porquê? Porque Cavaco Silva, na minha opinião, não tem nenhuma reserva sobre a estabilidade que se conseguirá do ponto de vista político. Ou seja, o apoio ao futuro governo do ponto de vista parlamentar será formado por uma maioria absoluta que até já tem alguma experiência passada e que tudo indica que poderá manter-se de forma sólida, do ponto de vista partidário, digamos assim. Agora, o que Cavaco Silva tem receio é, primeiro, como também dizia o Carlos, daquilo que é a tradição dos setores da sociedade portuguesa de resistência à mudança. E essa é uma tradição que faz parte da nossa história recente da democracia. A dificuldade que há em implementar mudanças e as resistências que surgem na sociedade, de todos os setores, por mais pequena que essa mudança seja. E tem-se verificado. E venha ela da esquerda ou da direita, é indiferente. E isso, Cavaco Silva tem noção de que isso já em tempos de normalidade, digamos assim, ou de que não houvesse austeridade, que já é difícil fazer essas mudanças. Agora, o Cavaco Silva ainda tem mais receio, e daí, na minha opinião, o receio de que mesmo a legislatura aguente e que mesmo esta maioria que se forma de direita seja capaz de levar avante o acordo com a Troika, é o seguinte, é que a exigência é muito maior. E o receio de cairmos na situação da Grécia é porque o acordo que é celebrado com a Troika, na minha opinião, tem muito pouco a ver ou não refere nada em relação ao crescimento económico. E isso gera... Isso será uma responsabilidade para o futuro governo, a par com este programa da Troika. Isso gera grandes expectativas e angústias até sobre como é que reagirão os portugueses a essa perspectiva de um crescimento económico muito insuficiente ou nulo. Veja-se as páginas dos jornais ainda hoje, onde se diz que a recessão aponta para mais 180 mil desempregados. Para mais 180 mil desempregados. E este é que é o problema. Este é que é o problema. É uma capacidade de resistência à mudança tradicional muito grande em Portugal e, por outro lado, se isto já acontece em ciclos de normalidade,
e até desenvolvimento económico, o que não fará quando isto acontecer em cenário de austeridade, de recessão económica, de desemprego galopante, de dificuldades com a implementação das medidas da Troika. E eu acho que isto é que é assustador. E daí o aviso do Sr. Presidente da República no sentido, não prometamos ilusões e é melhor falar a verdade às pessoas. E eu acho que isto não é... E Portugal não terá vivido iludido nos meses a melhor expressão é, isto é um conselho de amigo a Passos Coelho e a Paulo Portas. É assim que interpreta esta declaração? Eu interpreto de alguma forma a declaração da mesma maneira. Mas acho que isto não é apenas, é daqui para o futuro, mas também acho que há aqui uma visão retrospectiva, de alguma forma. Portugal viveu iludido. Exatamente. De alguma forma houve uma tentativa de iludir a situação verdadeira até a véspera de eleições, praticamente até a véspera de eleições. Portanto, desde o início, houve sempre uma tentativa de desdramatizar, aliás, como o Ministro da Defesa hoje fez, novamente, desdramatizar e iludir. Ou seja, é preciso, e aí volto ao discurso de António Barreto, é preciso, de facto, que a República tenha uma relação aberta e franca com os cidadãos, que diga a verdade às pessoas. Porque é preciso, para aquilo que vai ter que ser feito, para além de esse reajustamento financeiro, que vai ter o efeito de recessão, que falou e muito bem, não podemos esquecer as reformas estruturais para, de alguma forma, preparar a economia para o crescimento. Ou seja, isto é uma triangulação absolutamente diabólica e politicamente quase impossível. Só mesmo um governo com muita sorte, que às vezes a sorte em política é decisiva, poderá conseguir fazer essa triangulação. A propósito ainda do discurso de António Barreto, que é Presidente da Comissão Organizadora destas comemorações do Dia de Portugal, fez ainda uma referência à Constituição Portuguesa. Disse que é necessário adequar a Constituição Portuguesa e criticou. Disse que era anacrónica, barroca e excessivamente programática. É necessário adequar a Constituição Portuguesa. Está desatualizada. É preciso retomar a discussão de uma revisão constitucional. Há uma velha querela constitucional que sistematicamente e periodicamente aflora no discurso político português. Ou São seja, declarações que dão força às intenções do PSD de uma revisão constitucional. Há uma visão mais à esquerda que diz que aquela Constituição é a Constituição que consagra aquilo que é o regime saído do 25 de Abril. Mas outras opiniões mais à direita dirão que não, objetivamente aquela Constituição é um obstáculo ao desenvolvimento. Portanto, isto é uma discussão que sistematicamente surge. Mas também, mais uma vez, eu diria que nós temos o hábito em Portugal, que quando temos um problema, criamos uma lei e fazemos uma lei. Mais uma vez, por vezes, essa discussão, e não estou a dizer que não haja aspectos da Constituição que tenham que ser alterados ou que tenham que ser modificados ou que tenham que fazer uma espécie de reajornamento, tendo em vista que já passaram 30 anos, alguns anos, mais de 30 anos, portanto, não digo que isso não tenha que ser feito, mas achar de que a incapacidade para resolver os problemas políticos do país e financeiros e económicos depende apenas do texto da Constituição, acho que é uma visão muito redutora. Acho que ajuda mais, é verdade, naquilo que é a arquitetura das instituições, naquilo que é o modo de relacionamento entre a República e os cidadãos, e naquilo que é, sobretudo, a responsabilização da classe política na governação e na sua relação com... Mas terá que ser feita esta revisão constitucional mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde terá de ser feita, mas quase sempre o PS, nesses momentos, são precisos 2/3 e quase sempre o PS se opõe quase sempre. A revisão discorda de uma revisão da Constituição. E já agora deixe-me só dizer um ponto. E como é sempre necessário construir um consenso, o consenso acaba sempre por desagradar às duas partes. Sim, tem acontecido nas anteriores. Eu não concordo em absoluto com aquilo que diz António Barreto. Acho excessivo esses rótulos. Ou seja, eu acho que o que a Constituição precisa, na minha opinião, é de que lhe seja introduzida uma maior flexibilidade na sua interpretação e na execução daquilo que são os parâmetros constitucionais. É preciso não perder de vista que a Constituição é o pilar fundamental do Estado, do modelo da sociedade portuguesa. Exato. Agora, é preciso é que isso seja um alicerce e não sejam as paredes em todas as suas divisões. E acho que é um pouco isso que neste momento hoje a Constituição é. Um exemplo concreto, temos que reformar a nossa legislação laboral até ao final do ano. Acho que a Constituição vai muito ao pormenor e dá muito pouca margem de liberdade ao legislador ordinário para conceber o Código de Trabalho. Portanto, é preciso distender, é preciso flexibilizar mais um pouco, aligeirar os pilares
pilares deste modelo de sociedade. Agora, vai ser muito interessante observar, nós vivemos num modelo de welfare state, de Estado social, assente no mercado, na economia de mercado liberal até. Assistimos à maior crise, maior do que de 29, dos fundamentos dessa economia de mercado, designadamente no setor financeiro. Agora estamos num ciclo com a Troika na Europa de implementar um conjunto de medidas de austeridade. Bom, que estão agora em entrar em velocidade de cruzeiro. O primeiro balão de ensaio, que tem sido a Grécia, na minha opinião, não por culpa dos gregos nem do seu governo, mas precisamente pela falta de perspectivas de crescimento económico, porque não chega só cumprir o déficit e fazer Portugal as também formas, tem falta de perspectivas de crescimento económico. A falta de crescimento económico e, portanto, de tudo o que está subjacente, criação de emprego, de consumo interno, vai criar, na minha opinião, tensões sociais e será muito interessante observar se a Constituição, e designadamente as Constituições mais à esquerda politicamente, de garantia mais de direitos dos trabalhadores, mais reguladoras, serão mais defendidas ou se, pelo contrário, serão, como alguns defendem, mais aligeiradas e abandonadas. Eu não sei o que é que vai acontecer. Pode acontecer precisamente um movimento inverso. Tudo depende dos cidadãos, depende do povo, das pessoas. Estes são tempos interessantes, na minha opinião, porque se houver uma tomada de posição social muito forte, no sentido de achar que há uma injustiça social nos esforços e nas medidas de austeridade, podemos assistir até a um acentuar e a um pedido nas ruas de um acentuar de uma matriz ideológica da Constituição. Portanto, aguardemos e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas só um ponto. Isso tem exatamente, esse ponto é um ponto muito importante. É assim, nós não podemos rever a Constituição apenas para rever a Constituição. Rever a Constituição tem que ter um objetivo, e esse objetivo é, sobretudo, o modelo de sociedade. Exatamente. E é isso que tem de ser discutido. E que neste momento está a ser discutido e está em eficiência. E é isso que tem de ser discutido. Ok, nós neste momento, tendo em conta o contexto europeu e mundial, e como é que Portugal se vai inserir nesse grande contexto. Essa discussão tem que ser feita. E depois de fazer essa discussão, encontrar um desígnio para a sociedade e um modelo para a sociedade portuguesa, então sim, fazer a revisão da Constituição. Emendá-la à pressa para fazer face a urgências ideológicas, quer à esquerda, quer à direita, é um mau serviço que se presta ao país. Gostaria ainda que olhássemos para as declarações do ainda Ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, disse hoje, para não dramatizarmos, porque Portugal já viveu tempos bem mais difíceis. Carlos Marques de Almeida, que tempos foram esses? Isso foram tantos os tempos dramáticos que Portugal viveu, que se nós fôssemos agora elencá-los todos aqui, nunca mais iríamos. Mas nos últimos anos Portugal já viu uma situação tão difícil como aquela que vive agora? Provavelmente não. Provavelmente o Sr. Ministro da Defesa disse essas palavras exatamente porque, ao enfatizar a questão do dramatismo, não dramatizar, contorna-se uma outra questão que é bem mais premente, que é a da responsabilidade. Se nós dramatizamos apenas, não vamos dramatizar, isto é normal, não vamos dramatizar, esquecemos a responsabilidade. Mas nada que se passa em Portugal neste momento é normal. Não. Sobretudo quando não há responsáveis. Há que dramatizar e há que ser responsável. Eu acho que, ponto 1, há que colocar fora do léxico a palavra dramatizar. O que é importante e fundamental é ter uma discussão normal e racional sobre os problemas. E as dramatizações faz-me sempre lembrar a questão do teatro. E o teatro é apenas um discurso de fingimento. E a política às vezes também é um discurso de fingimento. Mas é esse discurso de fingimento que nós temos que fugir. Temos de discutir as realidades e as responsabilidades. Dizer que não vamos dramatizar é tentar eludir a questão central que nos deve agora concentrar e unir. Que leitura é que faz destas palavras de Augusto Santos Silva, muito rapidamente? Bom, eu acho que todos devemos refletir, e designadamente o Partido Socialista, sobre aquilo que foi o ato eleitoral do passado domingo. E eu acho que as velhas fórmulas de um ciclo mais antigo já não funcionam nem fazem sentido. Eu acho que o Partido Socialista deve retirar ilações daquilo que foram os resultados eleitorais. O que é que eu quero dizer com isto? Os resultados eleitorais não foram só fruto das circunstâncias externas. Também há de haver, certamente, responsabilidades do próprio PS e, designadamente, do Governo e dos seus agentes políticos e do Parlamento. Exatamente. Já foram penalizados pelas eleições. E, portanto, é evidente
que essa discussão, essa afirmação no absurdo, bom, há sempre remédio para tudo, claro, nós cá estaremos, sobreviveremos, fizemos assim ao longo de séculos. Agora a questão é política, é de análise política e ver se pode ou não fazer melhor e o que é que irá acontecer no futuro. Eu penso que para essa ausência e fugir ao contacto com a realidade, não é boa, considera, para o Partido Socialista. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste Em Foco. O Em Foco que regressa na próxima segunda-feira às 6h30 em ponto aqui no ETV.